pessoas! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Beatriz, eu tenho 31 anos e eu lembro, falando assim em voz alta, eu lembro a primeira vez que eu criei esse canal e eu tinha 27. Então passaram-se alguns... Enfim, atualmente eu moro em Los Angeles, na Califórnia, e desde o meu segundo ano de au pair, eu compartilho um pouco da minha vida nesse canal. E esse deveria ser um quadro que eu faço um update da vida mensalmente. Eu não tenho conseguido cumprir com esse meu objetivo de seguir com esse quadro mensalmente. Então hoje eu vou dar um update dos meus sentimentos, das coisas que aconteceram. O que eu gosto desse quadro, de tirar esse momento uma vez por mês, é de ter que pensar no meu mês, de refletir sobre o mês, de pensar o que foi bom, o que foi ruim, o que funcionou, o que não funcionou. Então eu fiz exatamente isso para os últimos 6 meses. Então, cada mês teve um highlight, um sentimento, e eu vou compartilhar com vocês, como eu sempre faço, da forma mais sincera possível. Aqui tá dizendo pra eu começar por fevereiro, então talvez eu tenha feito janeiro. Fevereiro, fiz o vídeo de fevereiro, mas a minha amiga me convenceu a não postar, porque no mês de fevereiro eu fiz uma coisa que é um tabu muito grande, que é uma coisa legal nos Estados Unidos, mas não é legal em outros países. E dado as questões políticas, eu não posso postar um vídeo falando sobre uma coisa que tá em discussão, que talvez seja um direito que seja tirado, que tem pessoas muito conservadores que acham que isso não é o direito. Eu fiz esse vídeo falando de forma sincera sobre esse assunto, porque é um tabu muito grande e é uma coisa que eu queria trazer a minha visão sobre esse assunto, né? Ainda mais numa situação muito diferente do que seria fazer isso no Brasil. Mas ao mesmo tempo também eu tava com bastante receio de postar sobre isso. Enfim, esse vídeo vai ficar guardado. Quem sabe eu compartilhe ele em algum momento no futuro. E também eu não quero falar sobre esse assunto porque... por medo, né, de postar sobre isso, de falar sobre isso. Mas a minha lição sobre isso que eu passei em fevereiro é que a gente escreve a nossa história. E ainda mais uma coisa que é muito tabu como isso, é que às vezes as pessoas, elas carregam um sentimento em relação a uma determinada coisa. Inevitavelmente você começa a pensar também, né, tipo, você começa a absorver esse sentimento de outras pessoas, porque foi uma coisa que você foi criada ouvindo falar sobre isso. E cada pessoa tem o seu processo e os seus sentimentos, e às vezes a gente não precisa absorver os sentimentos das outras pessoas nas nossas vivências. Ainda mais quando é uma coisa familiar, entendeu? Como uma pessoa da minha família falou que isso é errado, e aí você acha que isso é errado no geral, e talvez não seja errado pra você. Então é só saber separar essas coisas. Tem um vídeo que eu falei sobre isso também, que eu vou deixar linkado se eu encontrar, que eu falava sobre isso, de saber ouvir as coisas e saber que elas não se aplicam a você. É isso, não sei se vocês sabem sobre o que eu tô falando. Se alguém quiser me perguntar no privado sobre isso, eu estou aberta a falar mais sobre isso. E é isso aí, esse foi fevereiro, então meu fevereiro foi a minha primeira semana de aula, né? Minha volta às aulas, e isso aconteceu na minha vida. Mas isso foi o mais relevante. E esse tabu, ele pode ser muito doloroso emocionalmente. Eu acho que não necessariamente é emocionalmente difícil, mas no Brasil com certeza é ainda mais emocionalmente difícil do que aqui. Março é o mês do meu aniversário, o mês que eu fiz 31 anos. Ai, gente, 31 anos. 30 eu já tava assim, ai, 30 vai ser tão bom e tal, mas agora é 31. Eu fico assim, ai, 30 não foi a idade do sucesso ainda. Nessa época eu tava muito ratinha de academia, eu rebaixei o MyFitnessPal, que era um app que eu usei há muitos anos atrás. Rebaixei pra contar calorias, pra tentar fazer um déficit calórico. Eu tava focada em perder alguns quilinhos até o meu aniversário. Eu acho que eu não consegui. Comprei uma balança que, teoricamente, é uma balança que diz o seu percentual de gordura, mas eu não confio muito nessas balanças baratas da Amazon, mas enfim, comprei a balança, tava me pesando uma vez por semana e tal. Tava focada no objetivo de ir bastante na academia e ter um déficit calórico. Eu entrei no Gym Rats, não sei se eu falei, então eu tava muito focada nisso, de uma forma gostosa, de uma forma boa, mas eu já não estou mais tão obcecada sobre isso.
E eu quero voltar. Essa é uma obsessão. Eu acho que nesse vídeo eu vou falar bastante sobre essas minhas pequenas obsessões mensais. Nesse mês essa era a minha obsessão e essa eu considero uma obsessão boa, sabe? Então assim, essa eu quero voltar a ter essa obsessão pra minha vida. De estar ativa no Gym Rats, de me preocupar com a minha dieta. E eu falo isso de um lugar de uma pessoa que nunca teve grandes distúrbios alimentares. Eu vou falar sobre isso também em algum momento aqui, que tipo, eu tive alguns comportamentos um pouquinho problemáticos, né? Hábitos um pouco problemáticos na minha vida, mas eu nunca tive uma compulsão alimentar, então assim, pra mim, contar caloria, assim, eu não me sinto muito restritiva, não mexe muito com a minha cabeça isso. Então assim, se você é uma pessoa que teve essa vivência, cuidado. Enfim, é isso, eu tava nessa fase muito focada na academia, eu quero voltar com essa minha versão, ratinha de academia, mas foi o mês do meu aniversário, e aí eu sinto que eu nunca amei comemorar o meu aniversário, tipo, realmente amar. Eu fazia porque eu fazia, né, tipo, tinha todos os meus amigos, minha família, então sempre tinha um almoço em família, sempre tinha algum rolê com os meus amigos, mas eu nunca amei muito porque o meu aniversário sempre trouxe um pouco de ansiedade, assim, sabe? Ai, será que as pessoas vão vir? As pessoas não chegam sempre atrasadas e eu fico ansiosa e aí eu quero que as coisas saiam bem e aí, tipo... E relembrando, assim, tiveram alguns momentos um pouco dramáticos envolvendo o meu aniversário na minha vida. Então, assim, eu acho que não é uma coisa que eu nunca amei comemorar, mas fica pior quando eu mudo pra cá. Pelo menos no Brasil, né, eu tinha minha família, eu tinha amigos, bastante, alguns muito grandes amigos, alguns colegas, alguns amigos de conhecido. Então, assim, era sempre uma data que tinha pessoas pra comemorar, né? Eu sei que a questão não é quantidade e sim qualidade, mas eu não sei, era um pouco mais fácil assim, né? Você chama uma galera e aí, não sei, na minha cabeça era mais fácil comemorar lá. É uma data que eu sinto falta dos meus amigos, mais do que no normal, né? Sinto falta da minha família. Então não é uma data que eu amo comemorar. E aí, como não é uma data que eu gosto de comemorar, o que eu faço? Eu procrastino. O que eu faço? Eu procrastino. Eu amo, mas também é uma coisa que eu quero comemorar, sabe? Porque se tem algum momento que eu vou estar perto, juntar pessoas que eu gosto e decidir o que a gente vai fazer no meu aniversário. Mas eu nunca amei muito porque o meu aniversário sempre trouxe um pouco de ansiedade, assim, sabe? Ai, será que as pessoas vão vir? As pessoas não chegam sempre atrasadas e eu fico ansiosa e aí eu quero que as coisas saiam bem e aí, tipo... E relembrando, assim, tiveram alguns momentos um pouco dramáticos envolvendo o meu aniversário na minha vida. O que aconteceu? No dia do meu aniversário mesmo, foi uma quarta, eu saí pra almoçar com a minha amiga. Aí a gente foi num restaurante, comi uma saladinha deli. Aí nisso, eu não descontei, né? Eu aproveitei que aqui nos Estados Unidos você consegue comer um monte de porcaria de graça no seu aniversário. E eu não resisto a uma porcariazinha. Eu tava super focada na dieta, blá blá, mas eu não resisto a uma porcaria. Então eu chutei o balde das porcarias. Eu peguei meu Starbucks gigantesco no meu aniversário, eu peguei um donut numa loja chamada Sidecar, eu peguei um cookie no Crumble Cookies e eu acho que só. Enfim, comi um monte de porcaria, um monte de açúcar. E nesse dia à noite, o meu namorado veio passar o dia comigo e ele também me trouxe um monte de doce. Ele me trouxe um cinnamon roll, que foi o melhor cinnamon roll que eu comi na minha vida. E só de pensar sobre isso, eu fico com muita vontade de comer ele de novo. Que, pra quem não sabe, pra quem mora nos Estados Unidos, acho que todo mundo sabe, né, o que é um cinnamon roll. Mas é uma massa, assim, que ela é dobrada, né? Uma massa de pão, bem mais leve do que pão. Dobradinha, assim, com bastante canela e manteiga. E por cima eles jogam um frosting, que é açúcar, que eu não faço muita questão. Mas assim, eu acho que no Brasil tem, né? Talvez se você for na Pretzel. Enfim, gente, provem, é muito gostoso. Então ele trouxe, tipo, um cheio de pecans. Pecans é amêndoas. Trouxe um normal. Nossa, trouxe um com geleia de morango, sei lá. Maravilhoso. Também comi bastante. Soprei as velhinhas no meu aniversário. E aí eu tinha chutado o balde, né?
esses 2 dias seguidos com muito açúcar. E no dia seguinte, na quinta-feira, eu fui numa churrascaria rodízio. E aí eu chutei o balde, né? Que tem dessas, né? Um comportamento que eu não tenho muito orgulho, um hábito que eu fazia muito antigamente, que eu não faço mais, que era chutar o balde real, oficial, ir no rodízio e comer infinito, né? Eu fui no rodízio, no fogo de chão. Ai, que delícia, gente. Mãe de carne. Enfim, eu nunca tinha ido aqui nos Estados Unidos, né? O meu namorado queria conhecer. E a gente foi no fogo de chão, comeu absurdos. E aí eu fiquei me sentindo muito... Depois de ir no rodízio, esse é um sentimento que eu tinha com muita frequência, de me sentir muito mal, né? De comer muito e me sentir muito mal depois. Porque eu ia com frequência, assim, em rodízio, né? Tipo, uma vez por mês, sei lá, no rodízio de pizza, no rodízio de japonês. Churrascaria rodízio era com menos frequência, né? Talvez só em ocasiões muito especiais. Mas eu parei pra refletir também que esse sentimento de me sentir muito cheia não era uma coisa só reservada em rodízios, né? Tudo bem que às vezes você faz isso, né? No almoço de Natal, na janta de Natal, em almoço em família, você come mais do que o normal, mas eu sinto que pra mim esse sentimento de me sentir muito cheia era uma coisa muito recorrente. E eu só parava de comer quando eu me sentia muito cheia. E eu consegui reparar isso e mudar isso na minha vida quando eu vim pro intercâmbio de au pair. Porque quando eu via a Host Family estava pra comer e tal, eu ficava constrangida. Porque, tipo, por mim eu continuaria comendo muito. E eu sabia que eu tinha consciência de que o que eu já tinha comido já era o suficiente. Mesmo sabendo que eu poderia comer muito mais. E também, às vezes, é questão de... Era um pouco de fome também, assim, sabe? Tipo assim, eu poderia comer mais. Eu não tava me sentindo... Eu acho que eu ainda comeria mais. Ainda tinha um espacinho ali, fome no meu... Mesmo depois de um pratão. E eu acho que esse sentimento pode ser muito negativo para algumas pessoas que tiveram algum tipo de restrição alimentar, que estiveram num ambiente meio negativo com a comida, de restrição, né? Talvez a sua mãe, talvez a sua família, tipo, te restringir a comida e você se sentir, assim, constrangida na mesa para comer. Pode ser uma coisa que pode desencadear várias consequências muito negativas, mas para mim me ajudou a repensar a forma como eu consumia comida. Então, assim, eu pensava, comi um prato, tô satisfeita, então não é isso, tô satisfeita, entendeu? E aos poucos eu fui introduzindo esse hábito na minha vida. De vez em quando eu enfio o pé na jaca, mas assim, no geral eu aprendi a comer menos e me sentir, e não ultrapassar de não atingir esse ponto de que eu estou muito cheia. Eu não preciso me sentir muito cheia para parar de comer. Mas enfim, né, eu tô falando sobre isso porque esse ir no rodízio me lembrou desse sentimento de me sentir muito cheia, de comer muito, e me senti mal sobre isso. Isso era uma coisa que eu sentia bastante. E a terceira comemoração foi no domingo, né? Como eu falei pra vocês, que eu enrolei a beça pra decidir o que seria. E aí, o que aconteceu? Eu tava super focada, né, na dieta. E aí eu chutei o balde vários dias seguidos. E aí eu pensei assim, no meu aniversário, eu não quero chutar o balde de novo. Eu quero voltar a comer mais saudável. Mas era um piquenique, né? Então assim, cada pessoa ia levar uma coisa. E aí o que eu decidi fazer? Como eu queria voltar a comer um pouco mais saudável, como eu me senti culpada de ter comido muito, eu pensei assim, eu quero que seja saudável. E aí eu pensei assim, eu não posso dizer para as pessoas o que eu quero que elas tragam no meu aniversário. Então o que eu pensei? Essa foi a minha linha de raciocínio. Então o que eu pensei? Eu preciso fazer tudo, eu preciso organizar tudo. E, voltando atrás, né, eu não preciso, porque já chutei o balde vários dias, vou chutar o balde mais uma vez mesmo, e não valeu a pena ter feito tudo isso, porque eu queria um determinado tipo de comida mais saudável e ter tido o drama que eu vou contar daqui a pouco pra vocês, contar agora pra vocês. Foi o seguinte, né, eu decidi que eu ia preparar tudo, pensar no menu, e também eu queria muito fazer meu bolo, porque eu gostava muito de fazer bolos, né? De fazer bolos pra minha família, de aniversário. É uma coisa que eu gostava. Eu fiz um curso com uma confeiteira conhecida minha. E, enfim, é uma coisa que eu gosto. Então eu pensei, vou fazer meu bolo e eu quero fazer o resto das coisas, né? E aí, no dia, eu fiz o bolo no dia anterior. E aí no dia, né, do meu aniversário.
no dia do piquenique, que era domingo, eu fiz todos os recheios. E no dia anterior eu também tinha ido no mercado comprar todas as comidas e tal. Mas enfim, eu tinha que preparar tudo no domingo de manhã, né? Porque o meu aniversário tava marcado, sei lá, pra domingo à tarde. E aí eu fiz todos os recheios, vários brigadeiros. Ai, que delícia, saudade desse bolo. Enfim, eu não consegui terminar tudo a tempo, sozinha. E aí o meu namorado tava lá e eu pedi ajuda dele pra... Eu pedi ajuda dele não, né? Eu convoquei ele pra me ajudar, porque senão eu não ia terminar a tempo de fazer tudo. E nisso, eu entreguei um vídeo do TikTok, falei pra ele assim, é isso que eu quero, faz isso daí. Aí eu pedi pra ele fazer 2 sanduíches, um sanduíche de pepino e um sanduíche de pesto com mussarela de búfalo, tomatinho. E aí, tipo assim, ele queria... Eu entreguei o TikTok na mão dele, no meu celular com o TikTok, o vídeo no TikTok. E aí ele ficava me pedindo as instruções do que fazer. E eu assim, eu te dei o vídeo. Essas são as instruções. Vê o vídeo. E aí, tipo assim, nisso, né, eu tava estressada, eu tava atrasada. E aí, tipo, eu fiquei irritada porque eu pedi ajuda dele. E ele tava, tipo, me pedindo as instruções, sendo que eu tava fazendo um monte de outras coisas. E, tipo, eu tinha que ajudar ele a me ajudar. Tipo, foi mais ou menos isso. E também não é só isso, é porque o que essa situação mostra pra mim é que, primeiro que eu coloquei na minha cabeça que eu queria que as coisas fossem de um determinado jeito e eu me responsabilizei por fazer tudo do meu jeito. Pensando aqui agora, eu não teria feito isso. Eu teria falado assim, tudo bem, né? Mas um dia que eu vou comer besteira e tal, mas é mais um dia, né? Não vale a pena o esforço disso tudo, né? E eu sinto que eu pedi ajuda dele no momento que eu tava assim, numa situação caótica, que eu não tinha tempo de fazer tudo e que eu precisava fazer tudo e que eu tava atrasada. Eu sinto que eu só vou pedir ajuda dele e de qualquer outra pessoa quando eu tô nesse momento, entendeu? Eu não consigo pedir ajuda antes, tipo assim, nesse cenário, né, é porque eu queria tudo do meu jeito, então eu precisei fazer tudo. Mas até mesmo nesse cenário, né, tipo, eu tava atrasada e eu precisava comprar algumas coisas no mercado que eu não tinha encontrado no mercado no dia anterior. Então, assim, eu só pedi ajuda quando eu tava, tipo assim, gente, eu não vou conseguir ir no mercado, por favor, alguém pode ir no mercado? Então, assim, mais uma vez eu só fui pedir ajuda das pessoas quando eu tava, assim, necessitada de ajuda. E eu poderia ter dividido um pouco as tarefas, sabe? Eu tenho certeza que nenhuma das minhas amigas iria se recusar a me ajudar. E nenhuma delas se recusou, né? Todas, quando eu falei eu preciso de ajuda, todas elas se ofereceram pra ajudar. Então, assim, é só essa questão mesmo de precisar estar numa situação que eu preciso de ajuda pra pedir ajuda. Podia ter pedido um pouco de ajuda antes, sabe? E também na questão do meu namorado, eu gostaria que ele fosse mais proativo pra me ajudar, sabe? Porque, tipo, ele foi no mercado comigo, ele me viu comprando as coisas, eu pedi ajuda dele pra montar o menu, eu pedi a opinião dele pra montar o menu, então assim, ele sabia que eu precisava fazer tudo aquilo. E em nenhum momento ele falou, você gostaria que eu te ajudasse? E eu gostaria que ele tivesse me perguntado, sabe? Que ele gostaria de ter sido proativo. Ele sabia que eu ia ter que fazer um monte de coisa, porque eu botei na minha cabeça ou não. E tipo assim, eu entendo que é um problema meu, é meu, eu queria fazer as coisas do meu jeito, mas assim, eu queria fazer as coisas do meu jeito na questão de ter um menu, sabe? Tipo, não me interessa se o sanduíche está do meu jeito, entendeu? Então, assim, eu lembro que quando ele tava me pedindo pra dizer como eu queria o sanduíche, eu falei assim, eu não sei, às vezes eu fico me questionando, eu me comuniquei direito na situação, porque pra mim, tipo, o sanduíche, não existe o sanduíche perfeito, entendeu? Só queria aquele sanduíche, entendeu? Então, assim, se fosse, sei lá, faz do seu jeito. Então, assim, o que ele usou como desculpa, né? A visão dele sobre isso é que ele queria que tivesse certeza que o sanduíche fosse do meu jeito, entendeu? E pra mim, eu não sei se eu comuniquei direito que tanto faz o jeito, só preciso dessa ajuda. Enfim, mas voltando, né, eu gostaria que ele fosse mais proativo, né? Depois que eu atingi os 30 anos, gente, depois que eu vejo meus conhecidos tendo filho e tal, eu fico assim, essa pessoa é o meu parceiro de vida? Tipo assim, eu penso sei lá, um Natal na minha casa, um Thanksgiving na minha casa. Tipo, porque eu lembro da minha mãe, tipo, e do meu pai, assim, sabe? A minha mãe sempre se sentia muito sobrecarregada nessas datas. E ao mesmo tempo que eu vejo que o meu pai era ele o responsável por fazer a maioria das comidas, porque minha mãe não cozinha. Então, assim, eles dividiam as tarefas
E mesmo assim ela se sentia muito sobrecarregada no final, porque ela também ficava responsável pela louça, né? Que eu não ajudava nessa época. Então, assim, eu fico pensando como seria essa pessoa me ajudando, assim, sabe? Porque se eu programar, se eu convidar as pessoas pra ter um Thanksgiving na minha casa, tipo, e o meu marido mora na minha casa, não é porque eu convidei que é tudo minha responsabilidade, né? Tipo, eu gostaria de ter ele pra me ajudar, meu futuro marido pra me ajudar, como o meu parceiro de vida que eu quero que ele seja. Eu quero que ele seja proativo pra me ajudar. Não quero estar na beira do precipício e eu gostaria que ele me conhecesse, né? Ao ponto de saber que eu sou essa pessoa que tem essa tendência a não pedir ajuda. Mas, eu tô falando tudo isso, mas o meu namorado, ele não tem a obrigação de saber tudo isso, de ler minha mente sobre isso. E em nenhum momento eu acho que eu comuniquei que... Eu acho que eu comuniquei, tá? Eu falei assim, seria legal se você me ajudasse e tal, mas assim, em nenhum momento eu pedi pra que ele me ajudasse, sabe? Então assim, ele não tem como saber, eu acho. Então essa foi uma lição que eu aprendi. E no final eu tava irritada com ele porque de vez em quando eu tenho esse meu sensação de que eu confirmei alguma coisa, entendeu? Tipo assim, antes disso tudo acontecer, era como se eu sabia que tudo isso ia acontecer. E aí no final eu penso, sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que... Eu tava dando... Tipo assim, se eu tivesse mais uma hora, se eu tivesse começado uma hora mais cedo, e eu comecei bem cedo. Eu comecei, tipo assim, 9 horas da manhã. Eu acho que tava marcado pra 1 ou 2 da tarde. Enfim, eu comecei cedo. Se eu tivesse mais uma hora pra fazer tudo, eu não precisaria da ajuda dele. Mas assim... E também porque eu fiz todos os recheios, né, naquele dia. Então assim, era realmente parar e gastar muitas horas mexendo, panela, brigadeiro. Então assim, se eu tivesse mais uma hora eu não teria precisado de ajuda. Mas assim, ele poderia ter me ajudado antes, entendeu? Mas eu não sei se eu comuniquei isso pra ele, que eu gostaria que ele tivesse me ajudado. Eu tenho falado bastante sobre isso de ser proativo, entendeu? Porque, por exemplo, sei lá, uma amiga me chamou pra almoçar na casa dela. Antes de ir na casa dela, eu vou perguntar, você precisa de ajuda? E eu vou falar, eu posso te ajudar nisso ou nisso. Porque eu sei que se ela me chamou pra almoçar, ela vai ter que fazer o almoço. Então assim, talvez eu possa fazer salada, talvez eu possa fazer uma outra coisa. Aí se ela falar, não, eu quero fazer tudo, assim, tudo bem, né? Mas assim, umas outras situações, eu sempre pergunto pra pessoa, como eu posso te ajudar nessa situação, sabe? Até mesmo, sei lá, a minha amiga chama... Não necessariamente precisa ser uma ocasião especial, né? Tipo, a minha amiga, de vez em quando, ela me chama pra almoçar na casa dela. Então, assim... Mas, enfim, eu sempre... E se for uma coisa especial, eu vou oferecer a minha ajuda. Essa é só como eu funciono, né? Como a nossa cultura brasileira funciona. Espero a mesma coisa dele. Mas também eu tenho essa mentalidade que, tipo assim... Isso aconteceu na minha mudança, né? Que esse assunto foi recorrente na minha mudança também. Que eu vou chegar lá. Minha mudança, mudei, gente, falando nisso. Eu sinto que eu só aceito ajuda quando eu realmente preciso de ajuda. E aí a gente tava fazendo a minha mudança e, tipo assim, eu não tava com pressa de arrumar o meu guarda-roupa, sabe? Mas aí, tipo, não era uma coisa que eu precisava de ajuda. E aí, tipo, eu falei pra ele, eu não preciso de ajuda. E aí a gente teve essa discussão, né, sobre ser proativo e tal. E ele falou assim, mas eu posso te ajudar mesmo você não precisando da minha ajuda, entendeu? E aí, tipo, ele me ajudou a pendurar as roupas, botar as roupas no cabide, ele tava assistindo TV, botando as roupas no cabide, e aí ele me ajudou que aí eu só botava o cabide no armário. Precisar ajuda / pedir ajuda. E eu acho que eu sou dessas de que eu ofereço ajuda e às vezes, se eu sei que a pessoa precisa de ajuda, eu vou ajudar. Tipo assim, talvez eu não espere a pessoa pedir a minha ajuda, sabe? Nessa minha versão mais velha, que na minha versão mais nova, talvez não fosse assim. Porque eu tô pensando no Natal, né? Que, tipo assim, que as meninas estavam cozinhando várias coisas e eu vi que elas estavam cozinhando várias coisas e, tipo, a pia tava cheia de louça. Eu falei assim, eu vou ajudar a lavar a louça aqui, não tô fazendo nada. Tipo, eu tava socializando, né? Mas eu poderia socializar e lavar a louça ao mesmo tempo e dar essa ajudinha pra elas, porque elas estavam fazendo um monte de coisa. Mas enfim, eu não posso simplesmente esperar que as pessoas ajam como eu e leiam a minha mente pra eu saber como eu quero que elas ajam. Então, esse é o meu aprendizado aí, que eu preciso dizer pra pessoa o que eu espero dela e eu não preciso chegar a essa situação de caos pra pedir ajuda. Meu namorado tava bem chateado comigo nesse dia porque diz ele que eu não agradeci a ajuda que ele me deu e eu agradeci sim. Mas eu fiquei um pouco chateada com ele, que ele ficou chateado comigo. Fiquei irritada com ele porque, como eu falei, aquilo que eu falei, eu sabia que isso ia acontecer. Enfim, eu não queria que isso acontecesse, talvez inconscientemente. Mas enfim, eu
na minha cabeça eu comecei no horário que eu deveria começar e simplesmente só não deu tempo, não calculei o tempo direito. Falando de coisa boa, além desses pequenos dramas, foi uma ótima comemoração. Eu chamei o meu seleto grupo de amigos e a gente comeu bolo, tava tudo uma delicinha. As coisas que a gente fez, que meu namorado me ajudou a fazer. E meu bolo tava uma delícia e foi um dia feliz. A gente fofocou, jogou Uno, a gente jogou Frisbee. Frisbee é muito legal. E foi um dia, uma comemoração muito gostosa. Eu gosto de assoprar as velhinhas. Eu gosto de fazer um desejo de assoprar as velhinhas. Esse foi o meu highlight de março. Se teve alguma outra coisa, não lembro. Abril, eu me mudei. E eu acho que a mudança foi uma coisa que me gerou muita ansiedade, porque eu queria muito me mudar, muito, muito, muito. E aí eu apliquei pro apartamento, assim, início de abril. E aí eu tava muito na expectativa de conseguir esse apartamento e tal. E a minha property manager, ela é ruim no trabalho dela, ela não faz o trabalho dela direito. Então, assim, demorou 2 semanas pra eu ser aprovada pra esse apartamento e ela não me mandava o documento que eu precisava pra assinar. E eu fiquei assim, mano, eu vou dizer, como é que eu vou... tipo assim, eu tava meio numa sinuca, assim, né? Eu preciso que eu assine o documento pra que eu comece a procurar uma pessoa pro meu apartamento antigo. Então, assim, demorou muito esse processo e até ela me aceitar foi muita ansiedade, assim, porque era uma coisa que eu queria muito. Tem alguns momentos que eu fico muito ansiosa e isso me atrapalha na minha vida real. Tipo, de não conseguir me focar, de ter insônia. De vez em quando isso acontece na minha vida. Então, assim, eu tava muito, muito, muito ansiosa, animada pra que isso acontecesse. E aconteceu. E aí eu me mudei no dia 26 de abril. Então, abril inteiro foi esse pequeno drama de ansiedade, de mudança. E aí, quando eu recebi o aceite da mudança, ficou esse ansiedade para assinar o papel e ter o timing perfeito para que eu encontrasse uma pessoa para o meu apartamento e que eu me mudasse para cá. No final, tudo deu certo, tudo deu muito certo. Depois eu vou fazer um tour da casa para vocês. Essa situação dessa mudança me lembra de que eu tenho que confiar no universo, no que o universo tem para mim. Que o universo, ele tem sido muito bom comigo. Esse apartamento é maravilhoso e eu tô muito feliz com essa mudança. E alguns meses atrás, ano passado, eu visitei um apartamento que é do lado desse meu... É um prédiozinho bem baixinho, né? Então esse é um prédiozinho baixinho do lado desse meu apartamento. Do lado. E aí eu pensei assim, nossa, eu quero muito esse apartamento. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, o quarto ele era muito pequeno ainda. O preço era um pouquinho mais caro do que eu gostaria de pagar. Então, assim, eu não tava muito confiante de ir naquele apartamento. Mas eu falei que eu queria, porque é muito perto da faculdade. E aí as meninas me negaram. E eu fiquei super chateada, porque eu pensei... eu me sabotei, eu não me mostrei confiante o suficiente. E aí eu consigo um apartamento que é muito melhor. O quarto é muito maior. Tipo assim, um apartamento... Talvez ele não seja melhor, porque eu investi meu dinheiro pra arrumar o apartamento. Porque o apartamento, eu dividi o apartamento com... Eu divido, né, no caso, com 2 meninos. E assim, ninguém tinha parado pra colocar intenção em deixar isso daqui com uma casinha... com um sentimento de casa. Então eu fui essa pessoa. Enfim, o apartamento em si talvez não seja melhor, mas eu fiz melhor. Mas o quarto é muito, muito, muito melhor do que o outro. O preço é melhor. Então, assim, eu aprendi na minha aula de filosofia ano passado sobre estoicismo. E tem muito essa vibe de universo, construir o meu favor, universo, confiar no universo, blá blá, universo. Mas o universo, ele não faz o que é melhor pra você. Ele faz o que é melhor pro universo. Mas, às vezes, o que é melhor pro universo coincide com o que é melhor pra você. E no caso, eu acho que isso coincidiu, assim, sabe? Que eu acho que... Eu não sei exatamente se eu tô falando direito o estoicismo, tá? Não lembro. Mas, assim, é que às vezes a gente pensa que... Eu acredito, eu não lembro se isso é estoicismo, mas, assim, mesmo que o universo não te dê exatamente o que é melhor pra você, é o que é melhor pra você ao mesmo tempo.
porque é o que é melhor pra ele. Enfim, mas eu acho que esse apartamento aqui foi perfeito e eu tô muito, muito, muito feliz com essa mudança. O meu apartamento antigo era muito pequeno, o meu quarto, aqui não é uma suíte, lá também não era, mas tudo bem. Mas assim, o quarto é muito maior do que o outro e a localização é maravilhosa, gente. Eu ando pra aula. Eu ando pra aula. Nunca não. Quando eu era bem pequenininha, eu andava até a escola. Eu nem lembro a última vez que, tipo, essa de andar pra, tipo, eu morava longe do trabalho, eu morava longe da faculdade. Então, assim, andar pra ir pra escola é um upgrade na minha vida surreal. Então, assim, eu tô muito feliz com essa mudança. Tô muito feliz. Entre também toda essa ansiedade pra me mudar, né, de encontrar alguém pro meu apartamento, eu pensei assim, eu quero transformar esse apartamento porque eu via muito nesse apartamento o potencial de ser um apartamento muito aconchegante, mas ele não era. Então, assim, eu tinha a consciência de que eu tava indo para um apartamento que ele era uma ideia, não uma realidade. Mas ao mesmo tempo pensei assim, eu posso transformar essa ideia numa realidade. Eu comecei a pesquisar muita coisa de casa, né? Pesquisar não, a procurar várias coisas para comprar e tal, principalmente no Facebook Marketplace, que aqui que é muito no Brasil também, eu acho, né? Que tem muita coisa para comprar e tal. Então eu comecei a ficar obcecada por Facebook Marketplace. E eu, não sei, eu falei que eu ia falar sobre as minhas obsessões, então essa foi a minha obsessão durante praticamente 2 meses. Então eu comprei muita coisa no Facebook Marketplace. Vou mostrar pra vocês um pouco. E muita coisa eu comprei muito barato, algumas nem tanto. Muitas coisas eu consegui de graça também. Então, várias coisas que estão aqui são ou de graça ou do Facebook Marketplace, a maioria. Eu tô muito feliz, assim, sério, gente. Esse foi um assunto da minha terapia, né, sobre essas minhas obsessões, porque eu tava muito... Eu tenho me sentido muito viciada no meu celular. Eu sinto que isso me atrapalha nas minhas atividades, né, tipo, do meu dia a dia, que eu preciso focar, que eu gostaria de gastar menos tempo da minha vida scrolling no meu celular e mais focada em outras coisas, né. Então, assim, eu sinto que isso era uma coisa que tava me atrapalhando real. Talvez eu tenha TDAH, não sei, mas eu sinto que a minha habilidade de prestar atenção nas coisas estava muito reduzida e isso me atrapalhava. O dia da mudança foi um dia estressante. De novo, foi esse assunto de ajudar / ser proativo e tal com meu namorado, porque dia da mudança é um dia estressante, né? Um dia que muitas coisas vão acontecer e tal. E aí, o que aconteceu? Meu namorado, ele trabalha captando áudio pra filmes, séries, na indústria do cinema em geral. E aí ele precisava da minha ajuda pra fazer uma coisa. Ele precisava que eu entrasse na banheira e fizesse sons de uma pessoa sendo morta na banheira. E aí eu, claro, te ajudo, né? Te ajudo. Mas amanhã vai ser um dia muito estressante, porque é um dia de mudança. E aí eu falei pra ele assim, vamos acordar cedo, a gente faz a sua coisa primeiro no dia e depois a gente se livra, né, dessa coisa e a gente foca na mudança, que é uma coisa estressante. Ele falou assim, tá bom. E aí eu tinha um schedule, né, tinha uma programação no dia. Que eu tinha, tipo, eu achei um sofá pra comprar, eu já tinha marcado com a menina o horário, aí eu tinha comprado uma nem comprei no final, mas assim, eu tinha intenção de comprar uma dresser, e aí eu precisava ir lá, então tinha um itinerário na minha cabeça. Então assim, o que aconteceu? Eu acordei cedo, e aí eu já tinha no meu itinerário que eu precisava pegar as caixas da mudança, aí eu fui nesse lugar, e eu comecei a empacotar minhas coisas, né, que era o dia de mudança, comecei a empacotar tudo. Aí eu comecei a pegar as casas e botar lá na sala, né? Comecei a entulhar tudo na sala, porque eu pensei assim, quando o caminhão chegar, já tá tudo lá embaixo, já tá tudo pronto, e aí é só botar no caminhão. Eu aluguei um caminhãozinho, falando isso, que eu tinha bastante... Quando eu me mudei pra esse meu antigo apartamento, eu consegui enfiar tudo dentro do meu carro, não tinha nada, não tinha nenhum móvel, não tinha nada, móvel, material. E agora eu tenho alguns móveis. Enfim, aí o que aconteceu? Eu aluguei o caminhão, aí nisso era o momento que eu precisava da ajuda do meu namorado. Que eu precisava da ajuda dele pra colocar tudo no caminhão. E aí ele me lembrou que ele precisava disso, da minha ajuda pra gravar. E aí eu fiquei puta, porque tipo assim, a gente tinha combinado uma coisa no dia anterior e ele ficou dormindo. Aí eu esqueci que eu precisava fazer isso, ajudar ele. Né? Era uma coisa que ele precisava pedir a minha ajuda, porque eu tava focada na minha mudança, eu esqueci disso. E ele tava dormindo,
Aí eu fiz tudo sozinha, fiz várias coisas que eu pude fazer sozinha. Aí chegou um momento que eu precisava da ajuda dele. E aí, tipo, que foi quando eu chamei ele. Aí ele lembrou disso, que ele tinha que fazer essa coisa. Eu também fiquei puta, porque ele ficou na minha casa 2 semanas. 2 semanas. E ele literalmente deixou pra fazer isso literalmente no último dia que eu ia morar naquela casa. Então, assim, eu falei pra ele que, tipo, tem coisas que são minhas responsabilidades, tem coisas que são as suas responsabilidades. Era sua responsabilidade ter acordado e ter feito isso comigo. Como a gente combinou numa coisa, sabe? Então, assim, houve um estresse naquele momento, né? No final, a gente nem conseguiu fazer porque ele não conseguiu tampar a banheira, a água tava escorrendo e fazia barulho, ele não conseguia fazer lá. E à noite, aí não tem problema, aí tipo, eu tenho 2 moods, né? Ou vendo problema em tudo, ou problem solving beer. Tem que encontrar o equilíbrio, assim, de ser problem solving relax, de não esperar tá caoticamente pra ativar o meu modo problem solving. Enfim, meu problem solving, eu pensei, não tem problema, a gente não conseguiu gravar agora, mais tarde eu pego a duct tape, aquela silver tape, eu tampo a banheira e a gente faz mais tarde. Que no final do meu itinerário eu ia ter que voltar na minha casa pra deixar a chave. Então à noite a gente faz. À noite a gente não conseguiu gravar porque tava muito barulhento. Ai, gente, uma coisa que eu não sinto falta daquele antigo apartamento é que ele era muito, 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 muito barulhento. E aqui é muito, incomparavelmente melhor. Vou mostrar pra vocês depois. Enfim, aí não deu certo isso, né? E aí eu sinto que eu estressei ele, eu irritei ele. E eu também tava irritada com ele porque eu gostaria, mais uma vez, de que ele tivesse... A gente combinou uma coisa. E aí, tipo, ele simplesmente ficou dormindo. Aí ele ficou dormindo, tipo... Eu pensei, eu não vou acordar ele, né? Tipo, se eu posso fazer as coisas sozinho. Então eu fui fazendo tudo sozinha e tal. E aí, tipo, e depois eu fiquei irritada porque, tipo, ele ficou dormindo lá e eu fiquei fazendo várias coisas. E no final ele lembrou que ele precisava da minha ajuda, sendo que a gente tinha combinado uma coisa. Enfim, aí foi isso. O que vocês acham disso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o meu pequeno drama no meu relacionamento. Mas aí foi isso, né? De novo eu falei pra ele que eu gostaria que ele tivesse sido proativo pra me ajudar. Que ele sabia que ia ser um dia estressante e ele ficou dormindo enquanto eu tava fazendo várias coisas. Maio. Nossa, gente. Preciso sair de casa. Não posso demorar muito. Maio. Como eu falei pra vocês, né, eu tô um pouco viciada. Agora eu tô um pouquinho melhor, mas assim, eu ainda tô bastante viciada no meu celular. E nessa época, a minha desculpa pra estar no meu celular é scrolling Facebook Marketplace para encontrar as coisas de casa que eu queria deixar a casa aconchegante. Então isso também foi um assunto do mês de maio, que eu tinha acabado de me mudar e tinha várias coisas que eu gostaria de comprar e tal. Quando eu me mudei pra cá, eu queria que, tipo assim, as coisas que fossem grandes, eu queria comprar naquele dia, porque eu tinha o caminhãozinho naquele dia. Então foi o sofá e eu gostaria de ter comprado uma dresser maior, mas foi tão caótico que eu desisti de pegar a dresser, porque não tava cabendo no caminhão, e aí eu ia ter que fazer 2 viagens, e aí meu namorado tava irritado, eu tava irritada, e eu ia pegar a dresser um pouco longe, eu ia ter que pagar mais combustível e milhas do caminhãozinho, que é relativamente, não é tão caro, mas assim, um pouco mais de dinheiro que eu ia gastar. Então assim, eu acabei desistindo. Mas as outras coisas de casa eu ainda não tinha comprado, né? Tipo, coisas pra decoração, uma mesa de jantar. Quando eu decidi me mudar, o menino que morava aqui, ele ia se mudar. Então assim, eu sabia que tinha algumas coisas que ele ia levar, então eu tava querendo comprar as coisas, né, pra deixar aconchegantezinho, né, com essa ansiedade de querer deixar as coisas do meu jeito. Ansiedade de forma positiva, né, essa animação também, essa barra ansiedade de querer deixar as coisas do meu jeito, arrumadinhas. Tá? Fiquei bastante viciada no meu celular, no Facebook Marketplace. De novo, reforçando que eu tava muito, muito, muito feliz com essa mudança, assim. A diferença entre dirigir 35 minutos pra chegar até algum lugar e sair de casa e andar 10 minutos pra chegar lá é surreal. Então, assim, muito obrigada, universo, por ter conseguido esse apezinho. E uma coisa que acontece comigo de vez em quando é que, tipo, eu penso, nossa, essa fase nova nesse novo apartamento tem sido muito boa, eu tô muito feliz com essa mudança, com essas minhas pequenas conquistas, né? De, tipo assim, agora eu tenho uma cama. E não só eu tenho uma cama, como eu comprei edredomzinho bem gostoso.
bem gostosinho de algodão orgânico. Enfim, eu tô nessa minha nova fase de casa, né? Tem um pouco desse desejo de comprar algumas coisas materiais, de deixar as coisas bonitinhas e tal. E não era uma coisa que eu tinha no meu apartamento antigo. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu tive mais esse desejo de comprar meu computador, de comprar minha câmera. Enfim, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ter mais essa vontade de me mudar para um lugar melhor, porque eu sabia que eu ia ficar no mínimo, sei lá, mais 3 anos aqui, né? Então assim, eu não queria ficar 3 anos lá. E eu tava sentindo essa vontade, né, de até mesmo lá, que como era muito pequeno, eu precisava ter coisas, assim, uma dresser para que eu tivesse mais espaço no meu quarto. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, não tinha espaço no meu quarto. Então eu não tinha muita vontade de comprar coisas. E como eu queria me mudar, eu pensei, eu vou comprar quando eu me mudar. Então finalmente eu me mudei, então agora eu tenho uma TV gigante. Gigante não, de 55 polegadas, que é bem grande, né, pro meu quarto. Enfim, eu comprei várias coisas materiais e tal, e é diferente, né? Eu sinto como se eu tivesse sido nessa fase um pouco mais apegada às coisas materiais. Nesse momento que eu tô agora, eu sei que, tipo assim, o meu quarto ele já tá bem arrumadinho, já tá bem aconchegante. Então, assim, nesse momento, a sala também tá bem aconchegantezinha. Assim, nesse momento não tem nada que eu precise. Tipo, que eu realmente precise. Então, assim, eu quero parar de estar obcecada com essas coisas, entendeu? Não preciso, tipo, não são coisas que estão me incomodando muito. Preciso parar de ficar obcecada. E às vezes eu me sinto muito superficial, sabe? Tipo assim, de estar tão obcecada nessas coisas materiais. E eu entendo que é uma fase nova, uma fase de mudança. Uma fase que eu me mudei para um lugar melhor e eu queria ter o meu espaço arrumadinho. E agora eu tenho. Então, assim, eu não preciso ficar tão obcecado mais sobre isso. Ao mesmo tempo que eu ficava, assim, me sentindo superficial de estar tão obcecada nessas coisas, eu me sentia, tipo assim, tudo isso é temporário, sabe? Tipo, essas coisas que são minhas, ao mesmo tempo que eu tava com esse apego às coisas materiais, de vez em quando bate, assim, um sentimento de que tudo isso é temporário, sabe? Tipo, a minha TV que eu tenho agora, tudo é temporário, né? Tudo que é material é temporário. Mas, assim, eu pensei assim, poxa, agora eu conquistei coisas, né? Eu tenho esse espaço que é tão aconchegante e que eu tô gostando tanto e que, sei lá, é temporário, né? Tipo, vai chegar um momento que eu vou ter que vender tudo, vou ter que doar tudo que eu tenho e colocar tudo em algumas malas, tipo, ir embora, sabe? Tipo, é tudo temporário aqui. E tudo é temporário no geral, né? Tipo, mas eu não sei, às vezes eu ficava assim, tudo é temporário. Por que eu tô, tipo assim, em algum momento vai chegar esse meu momento de me desfazer de tudo isso e ir embora. E isso é uma verdade, mas é quase como se, parece, não sei, assim, como se fosse um pensamento meio intruso, assim, sabe? Tipo, temporário, tipo, não se apega muito não, que tudo isso é uma fase. E nesses meus últimos anos, né, eu aprendi que tudo isso são fases e eu aprendi a não ter tanto medo de mudança, né? De mudança, e foi positivo isso, mas ao mesmo tempo eu penso que, e se no meu próximo lugar, tipo, eu ando aqui na rua e eu fico tão feliz, sabe? Tipo, de andar numa rua bem residencial, tipo, um ambiente bem legal, tem uma escola aqui perto, de manhã tem várias criancinhas indo pra escola, um ambiente muito gostoso. No feriado que teve, as crianças estavam vendendo limonada, tipo, ali na porta da casa delas. Eu não sei, é um lugar, assim, muito aconchegante, sabe? Então, assim, eu penso que, como é que vai ser o meu futuro lugar, assim? Eu acabei de me mudar, eu vou ficar no mínimo mais 2 anos aqui, então, assim, por que eu não penso nisso? Não faz sentido. Mas é um pensamento que acontecia de vez em quando. E também o medo de, tipo assim, e se tudo isso mudar daqui a um mês? E se tudo pode mudar? E se bater a louca no presidente e tudo mudar e, tipo, eu tiver que ir embora amanhã? Isso é uma coisa, um sentimento gerado pelo ambiente político, né, do que tá acontecendo, mas, assim, é uma ansiedade que eu não preciso ter, que não é muito produtiva pra mim nesse momento, né? Então, assim, é um sentimento que eu não gostaria de ter com frequência, mas acontece comigo de vez em quando. E um outro sentimento que acontece comigo de vez em quando é que, às vezes, eu tô, assim, scrolling no Facebook Marketing, sei lá, procurando uma estante, que eu não gosto da estante que eu tenho ali, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Não gosto, me incomoda aquela estante. Ela está funcional naquele lugar, mas eu não gosto dela. Então, assim, eu gostaria de melhorar aquele espaço ali.
Então, às vezes, eu fico, assim, obcecada em melhorar aquele espaço ali. E, tipo, às vezes eu olho o Facebook, o Instagram, e eu vejo o bebê, a minha amiga, com o bebezinho dela, sabe? Tipo, e aí eu fico me sentindo meio patética, sabe? Tipo assim, eu tô aqui preocupada com uma estante que eu não gosto, que eu gostaria que fosse melhor. E, tipo, a minha amiga tá comemorando o mês aniversário do bebezinho dela no Brasil. E eu fico me sentindo meio patética, assim, sabe? Tipo, muito superficial, meio. Mas também não é um sentimento muito positivo, sabe? Tipo, cada um tem o seu momento. Cada um tá na sua fase de vida. Esse não é o meu momento também. Mas eu sinto, tipo, vontade de estar lá também, sabe? De tipo, aqui eu tô nesse país e eu tô feliz com as minhas pequenas conquistas materiais, mas tudo isso é temporário. E deixando de viver outras coisas não são materiais e que não vai ter como voltar atrás. Também vejo elas, tipo, construindo suas famílias, né? Cada um. E essa minha casa é temporária, ela não é minha forever home. E eu só fico me sentindo um pouco assim, meio patética de estar aqui tão feliz com a minha TV e ver as pessoas, tipo, construindo suas famílias enquanto eu tô construindo o meu quarto. Mas não é um pensamento muito legal, não é um pensamento que me leva a nenhum lugar. E eu tenho consciência disso, mas acontece, né? Eu estou aqui confessando com vocês os meus sentimentos. Eu sinto que maio foi, né? Maio foi um mês que eu comecei a fazer algumas coisas aqui pela primeira vez. Eu fui de bike pra praia, que eu moro numa rua que fica relativamente perto da praia, você dá pra andar pra praia, 40 minutos andando até a praia e 10 minutos de bike até a praia, andei de bike até a praia. A minha amiga, eu moro em Santa Mônica agora, gente. Eu não falei isso, mas eu moro na cidade de Santa Mônica. Eu não moro mais em Los Angeles, eu moro em Santa Mônica, na cidade de Santa Mônica. Se Santa Mônica é uma cidade diferente, então eu me mudei de cidade. Enfim, Los Angeles, né? Mas ela também mora aqui em Santa Mônica, então a gente foi andar. Tem vários parques legais aqui, tem cafezinhos legais que seria legal conhecer. Tem parques, nossa, ter um parque perto de casa é uma coisa que você dá valor quando você é adulto. Que é gostoso ter um parque dentro de perto. Enfim, eu andei com meu namorado até o parque pela primeira vez, essa sensação gostosa de fazer as coisas pela primeira vez. Sobre o meu namorado, eu falei alguns conflitos que a gente teve, né? E eu sinto que ele entendeu, assim, um pouco o que eu gostaria dele. Eu sinto que uma coisa que eu valorizo nele e que também eu entendo que é o mínimo, né? Quando você tá no relacionamento, isso é o mínimo que a pessoa tem que te ouvir, né? E tem que... comunicação é uma coisa importante, não é o meu forte. De longe, isso é o meu forte. Eu sinto que ele faz o esforço de me ouvir, de me entender. E eu preciso fazer mais esforço de me comunicar. Eu já falei isso várias vezes aqui. Mas enfim, eu sinto que ele se esforça pra entender e se esforça pra se acomodar a ser melhor pra mim. Eu acredito que isso seja um requisito, né, de um relacionamento saudável, mas eu fico feliz de ver a gente evoluindo nesse quesito, da gente se comunicando melhor, e eu acho que ele entendeu a questão dele ser mais proativo, porque eu sinto que, como a gente de vez em quando passava muito tempo junto, e tipo, a casa não é minha, né, eu divido a casa com outras pessoas, então assim, eu sentia que eu tinha que ser responsável por, sei lá, cozinhar tudo, de lavar a louça, porque, tipo, ele se sentia desconfortável de ficar na cozinha. Então, assim, mas eu me sentia sobrecarregada, sabe? Quando a gente passava muito tempo, eu sentia que eu era responsabilidade de tudo, assim. E, tipo, não é que ele era meu convidado, ele era meu convidado, mas, tipo, se eu ser convidado por 2 semanas, você começa a ficar assim... Você talvez meu convidado, né? Você me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Então, assim, eu falei disso, né? Sobre ser proativo, de, tipo, se a gente jantou e eu cozinhei, tem louça na pia. Então, assim, eu não quero ser responsável por tudo, eu não quero ter que fazer tudo por 2 quando você tá aqui. Eu falei nesse vídeo, né? Mas ele mora numa van. Então, assim, bem ou mal, aqui é o lugar que a gente passa tempo junto de bobeira, né? Então, eu fico mais responsável por isso, né? Como se a gente dividisse isso. É muito mais aqui. Então, assim, eu quero que ele seja mais proativo. Eu não quero que ele seja um filho que vem passar tempo comigo. Ele é um igual, ele pode me ajudar. Ele não é nem questão de me ajudar, né? É questão de
responsabilidades, dividir as responsabilidades, talvez. Então isso tem sido uma coisa forte pra mim, assim, de que eu quero estar no relacionamento e eu quero ter responsabilidades divididas. Faz sentido? Fechando aqui, gente, como eu demorei anos pra fazer esse vídeo, né? Tenho que botar em dia. Essa semana e semana que vem é semana de provas, então já tô acabando esse semestre. Eu fiquei muito feliz com 2 matérias que eu tive. Uma é Abnormal Psychology e a outra é Physiological Psychology, que é tudo sobre o cérebro. Então essas foram as minhas 2 matérias favoritas. Eu estou no quadro de honra da faculdade. Significa que até agora, eu só tive A. Então, assim, eu estou no top dos tops. E é o meu objetivo continuar no quadro de honras, porque eu acho que isso pode ser importante pra mim no futuro. Eu estou feliz que até agora tudo indica de que eu vou continuar nesse quadro. Então estou feliz com isso. Produção de conteúdo não tá rolando, mas eu não quero deixar esse não tá rolando me segurar, sabe? Não tá rolando aqui, não tá rolando no Instagram. Mas assim, tô aqui fazendo retroativo e é isso aí. Eu sei que esse não é um pensamento que vai me levar ao sucesso, mas é um pensamento que pelo menos não me deixa travada de, tipo assim, de não fazer, entendeu? Tô aqui fazendo. E eu sempre tenho esses intervalos de férias, e aí eu penso, agora vai. Agora eu vou colocar a mão na massa, agora eu vou colocar mais intenção. Mas ao mesmo tempo eu sinto que a minha vida é chata. Tipo, não tem conteúdo. Tipo, enfim, é só um assunto que eu tenho que pensar e que eu tenho que racionalizar isso. E só um update, né, na situação política do país, que às vezes as pessoas ficam curiosas. Na prática não mudou nada na minha vida, mas psicologicamente me traz mais ansiedade, incertezas e medos. Mas eu tenho tido... Eu não acompanho as notícias, eu sou ignorante. De vez em a minha amiga, ela tá muito mais acompanhando as notícias, tá? Então ela me manda de vez em quando as notícias e eu acredito nas notícias, assim, sabe? Eu acho que tem muitas notícias absurdas aparecendo e tal, mas ao mesmo tempo eu fico assim, não quero prestar atenção nisso, não quero ficar prestando atenção nisso, porque no Covid eu fiquei obcecada em notícia. Então, e foi muito negativo pra mim. Sinto que eu entendo a seriedade do que tá acontecendo, mas eu não tô acompanhando. Enfim, mas eu só quero dizer também que na prática eu não tô vendo muito... Na verdade, assim, por exemplo, a minha escola, né, ela faz boletins informando a gente sobre questões políticas, né, informando, né, tipo, e dando a base, esqueci a palavra que eu quero usar. Tipo assim, falando, não se preocupem em relação a isso. Então, assim, na prática, né, as instituições aqui, minha principal instituição é a faculdade, ela tem me comunicado também. Então, assim, eu sinto a pressão, sabe? Mas na prática, a vida tá no mesmo jeito. Só um pouquinho mais ansiedade. E eu vou mostrar pra vocês a minha casa rapidinho, bem rapidinho mesmo. E muito obrigada. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu espero que uma coisa que eu gosto muito de fazer esses vídeos, que eu sempre falo, é que eu tiro esse momento pra refletir sobre o mês e falar em voz alta. E isso me ajuda a processar as coisas. E eu também sinto que cada vídeo que eu falo em voz alta, eu aprendo e eu tiro coisas positivas com o que eu falo. E parece que também quando eu falo em voz alta pro YouTube, eu quero falar e eu quero trazer uma mensagem positiva, sabe? Como se eu colocasse uma lente positiva. Então, assim, no geral é muito positivo pra mim falar em voz alta e fazer esses vídeos. Então, é o meu objetivo fazer uma vez por mês e vou fazer, tá? Não tem desculpa, porque esse mês, junho, é férias, né? Semana que vem é férias. Semana que vem, no caso, é provas finals. Mas depois é férias. Então, assim, acompanhem, por favor, se inscrevam. E eu só quero também... Nossa, se alguém me ouviu falando por 50 minutos, muito obrigada. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu apartamento. Eu tô muito feliz com essa conquista, com essa mudança. E eu não posso ter medo de mudanças, que todas as mudanças que ocorreram comigo nesses últimos anos foram muito positivas. E é isso aí. Beijos. Até o próximo vídeo. Obrigada. É isso aí. Tchau. Este é meu quartinho hoje. Minha cama. Como eu falei, eu investi em uma boa colcha. Na verdade é só capa, né? De algodão. E é tão gostoso dormir nela.
Aí aqui são os meus cartõezinhos postais. Esse espelho maravilhoso. Que ele tem quase 2 metros. 1,80 eu acho, o tamanho da porta. E eu paguei $50. E pra um espelho grande assim, é bem difícil, foi um valor bem barato. Minha TV, tão gostoso, fica na minha cama, assistindo TV. E, gente, o closet. Aqui é a minha mesinha. Ai, gente, esse monitor aqui o meu namorado achou de graça na rua. E ele funciona. De vez em quando, ele é meio intermitente, né? De vez em quando ele, não sei se ele esquenta e aí ele tem que desligar. Mas ontem ele funcionou o dia inteiro. Essa é minha mesinha. Eu não gosto disso daqui, mas tá sendo útil pra guardar coisas do meu namorado. E aqui é a estante que eu digo que eu não gosto, porque eu não gosto. Eu acho que eu gostaria de esconder aquelas coisas ali. Mas são úteis porque são coisas que eu realmente preciso, então eu fico aqui perto da minha mesa. Aí aqui eu gostaria, primeiro, a princípio, eu pensei que eu fosse gravar meus vídeos aqui, mas eu acho que como a janela é ali, fica ruim de gravar aqui. Então aí eu sentei na cama pra gravar. Talvez se eu colocasse a mesa aqui, ali seria um bom lugar pra gravar. Mas eu gosto de... E talvez eu acho que aqui seja bom se a mesa fosse aqui, porque eu teria mais luz pra estudar. Mas eu gosto de estudar e assistir lo-fi, os videozinhos de lo-fi. Então, por enquanto, tá aqui. O closet. Vou mostrar o closet pra vocês. Gente, vocês estão ligados que o closet, tipo, é tudo isso daqui? Toda essa parede é o closet. Tudo isso. Antigamente, o meu closet era praticamente, tipo assim... eu acho que era, tipo... Era 2 portas, né? Um pouquinho maior que essa. E um pouquinho de espaço pra cada um dos lados. Então, eu acho que tudo isso... Eu acho que o meu closet era metade, literalmente. E agora eu tenho um closet que é o dobro do tamanho. E faz até parecer pequeno, né? Tipo... Ainda tem muito mais espaço se eu quisesse ter muito mais roupa. Saindo aqui, tem um banheirinho que eu divido. Que ele é um banheirinho antigo, né? Tipo, bem antigo. Mas dá pro gasto. Tipo, dá pro gasto. Bonitinho. O outro era melhorzinho, mais novinho, mas funciona, tá ótimo. Aqui é o quarto de um dos meus housemates. A suíte master. E aqui é a sala. Esse sofazinho eu comprei. Essa coisa eu comprei. Os coisinhas eu comprei. Eu peguei de graça. Isso aqui já tava aqui. E é até legal. Dá pra fazer uns exercícios aqui. Essa é a minha bike. Um dos housemates trouxe esse stand, que eu amei deixar assim. Essa foi a mesa que essa mesa eu peguei de graça. E ela expande se eu quiser. Tem debaixo do sofá a gente guarda um expansor. E aí essas cadeiras, peguei todas essas cadeiras por $30. E eu adorei. Minha comida tá pronta. Essa estante aqui, ela era super vazia, vazia. Ainda tá bem vazia, né? Mas eu peguei essa plantinha por $10. Olha, ela tá dando plantas novas. Peguei aquela ali de graça, aquela ali de graça também. Essa aqui foi de graça também. Os livros são do meu housemate. Aí eu comprei as caixinhas pra deixar as coisinhas ali que são importantes. Essa TV é a minha antiga TV, que eu vou vender. E é isso, tá vendo? Tá bem bonitinho aqui. Aqui falta uma TV, né? Uma TV stand.
tinha um sofá aqui que o meu housemate vendeu. Então, vou ter que ver se eu compro alguma coisa. Não tá na minha lista de prioridade, né? Mas seria legal ter. Aqui é a cozinha. Que ela é bem simples, né? Tipo, simplesinha, mas tem tudo que a gente precisa. Ela é até que grande, né? Tipo, dá pra 2 pessoas estarem aqui cozinhando sem estarem se esbarrando. Então é isso. E é isso, gente. Vocês gostaram da minha casa? Esse espelho veio de graça. Eu gostei. Serve pra deixar as minhas coisas aqui. E é isso, gente. Coisas que eu gostaria de melhorar. Eu gostaria de botar uma cortina, né? Tipo, de pano. Pra esconder isso. Pra que ficasse claro, meio e com privacidade. E aqui, né? Falta alguma coisa aqui. E eu gostaria também de deixar a estante mais cheia. Mas não entulhada, né? Eu gostaria que tivesse mais plantas. Mas é isso aí. Gostaria que tivesse mais quadros também. Mas eu sei que essas coisas não são prioridades, que não são coisas que eu precise de vida ou morte, né? Que vai deixar minha vida pior. Então eu só tenho que segurar a minha ansiedade, a minha obsessão e ir aos poucos, porque a gente constrói as coisas aos poucos, né? E bem ou mal eu me mudei aqui, eu acho que tem um mês, um pouquinho mais de um mês e uma semana. Então assim, eu já consegui ter tudo que eu realmente preciso. Então é isso aí, gente. Obrigada de novo por terem assistido o vídeo. E até a próxima. No próximo vídeo, eu vou contar da pior coisa tudo tem pós e contras, né? Do pior contra que tem aqui. E é uma coisa que você não tem como prever. Mas que é meio pesado. Mas vou deixar pra contar no próximo vídeo. Beijos.